Meus amigos, hoje eu estou num local muito especial. Eu estou aqui próximo à Serra Talhada e município hoje aqui onde eu estou é de Calumbi. É fronteira aqui bem pertinho de Serra Talhada. E por que eu digo que é um momento especial? Porque eu estou juntando aqui duas coisas. A ferrovia, como vocês estão vendo, aqui é uma parte da Transnordestina, que é uma das coisas que eu pesquiso também há décadas, e a história do cangaço. Em 1926, aqui ocorreu, sem dúvidas, a maior batalha da história lampiônica, da história de Lampião. E a gente vai estar conversando aqui com nada mais nada menos que com um dos maiores, se não o maior conhecedor da história dessa batalha que aqui aconteceu. Então, nada melhor do que o nosso amigo conhecido, Louro Teles, para falar sobre isso com a gente. Então, vamos conversar com o nosso amigo Louro Teles, que vocês vão ter informações preciosas do que aconteceu aqui em 1926. O que houve aqui, na realidade, foi uma guerra de um dia. No dia 26 de novembro de 1926, as volantes pernambucanas, composta por mais de 300 homens, porque oficialmente era 296, mas muitos lutavam para poder depois incorporar. Travaram um combate aqui com Lampião de 8 da manhã até 6 da tarde. Um combate que para a volante foi nesse dia desastroso, porque acabou perdendo 10 companheiros e ficando com 14 baleados. A estratégia que Lampião montou aqui foi interessante. Lampião conhecia essa serra como a palma da mão. Muitas vezes Lampião acampou aqui em cima, tem vários locais que serviu de acampamento para Lampião. E Lampião, percebendo que um dia tinha que combater com uma grande força, porque estava apertando o negócio para ele, ele veio aqui há um mês atrás e ele construiu trincheiras. Ele fez mais ou menos 10 trincheiras. Tem trincheira aqui que tem 1 metro de altura, tem 1 metro de largura. E aí Lampião preparou todo o cenário e só fez aguardar o dia que essas volantes iam chegar aqui para combater. E aí no dia que chegou ele saiu vitorioso. Para mim, Lampião premeditou por conta das trincheiras. Era impossível Lampião ter chegado aqui 4 da manhã e ele ter feito 10 trincheiras no porto que foi feito. E também pelas pessoas da região. As pessoas da região aqui que conhecia Lampião, que conviveram com Lampião, Lampião era conhecido aqui, nos forneceu essas informações. E Lampião tinha vários coiteiros, tinha coiteiro em Tamboril, tinha coiteiro em Roças Velhas, tinha coiteiro aqui do outro lado. Então, esses coiteiros, eles acabam trazendo para a gente essas informações que realmente foi preparado. Lampião preparou o cenário para a batalha. Depois que Lampião foi para Juazeiro, que Lampião recebe a patente, que Lampião retorna para cá, Lampião começa apertando muita gente aqui. Aqueles que tinham problema com ele. Foi aí que Lampião percebeu que iam imprensar ele também. E quando Lampião ele percebe que tinha um grande contingente aqui no Pajeú e que esse contingente estava determinado para prender ou matar Lampião, e Lampião não tinha outra serra, não tinha outro canto aqui na região que ele pudesse destroçar essas volantes, então é aí onde ele vem para a Serra Grande. E aí ele prepara esse cenário. Não tinha outro local aqui na região que ele pudesse preparar do jeito que ele preparou Serra Grande. Ele veio e preparou e aí na hora certa ele usou o que tinha feito e deu tudo certo, saiu vitorioso. A quantidade de soldados volantes naquele dia, oficialmente 296, mas comentam-se que passava de 350, porque muitos combatiam para poder depois ingressar. Volantes tinha 7. Tem a do Tenente Gino, tem a do Sargento Arlindo Rocha, tem a do Sargento Eduardo Siqueira Campos, tinha a do Cabo Manuel Neto, a de Euclides Flor, tinha a de Domingos Cururu, que é assim que os caras chamam, e tinha a do Soldado do Carmo. Essas volantes eram 7, mas praticamente em uma só. Combateram de 8 da manhã até 6 da tarde. Após 6 da tarde, a volante percebeu que não havia mais possibilidade nenhuma de combater, porque já tinha 3 comandantes baleados e 10 soldados mortos. E aí o que é que faz? A volante, ela recua aqui, ela vai deixar esses baleados. Os baleados começaram levando logo cedo, logo era baleado, os caras iam logo levando. Foram deixar em Tamboril. Daqui para Tamboril dá aproximadamente 5 quilômetros. Abandonou os mortos no campo de batalha, os mortos ficaram aí. E a volante recua até Tamboril, porque a estrada passava em Tamboril.
Foi lá que eles esperaram o comandante com os caminhões que levou esse soldado baleado para Serra Talhada. Os cangaceiros, aqui em cima da serra, dizem que Lampião, após a volante recuar, ele desceu e sangrou todos os 10 soldados. Todos os 10 foram sangrados. Lampião sobe a serra e desce na região de Barreiros. Lampião chega lá por volta de 8 da noite. Fica lá até o outro dia, meio-dia, quando todos os outros cangaceiros, porque estava espalhado nessa ponta de serra, nessa aba de serra, tem muita gente espalhada, esperou todo mundo juntar. Quando foi aproximadamente meio-dia, ele sai do ponto que ele estava indo em direção, puxando para o lado de Flores, liberta Mineirinho. Lampião segue como se fosse indo para Betânia, mas só vai até a Serra Vermelha que tem aqui, pega essa serra, sobe, segue até o Tenório, puxa, e dá um chapéu e ele vem ficar atrás de onde a gente está aqui, atrás da Serra Grande. Ele vem ficar na pedreira do esconderijo de Lampião. E aí ele fica com esse efetivo dele aí até o dia 8 de dezembro. Dos comandantes, foram feridos 3 aqui. O sargento Arlindo Rocha, na época era sargento, o cabo Manuel Neto e Eduardo Siqueira Campos, se eu não me engano, o Ramos. O major Teófilo Torres consegue em Serra Talhada 5 caminhões de um pessoal que estava com as mercadorias lá, pegou esses caminhões, veio até Tamboril e aí pegou esse pessoal que estava ferido, estava baleado, e transportou todo mundo para Serra Talhada. Por que para Tamboril? Porque não existia essa PE que existe hoje, não existia, aqui era tudo mato fechado. A estrada que tinha era uma estrada que passava perto de Tamboril, que ligava a Serra Talhada a Flores e Arco Verde. Mané Neto deu uma brigada, eu não estava nesse tempo não, tocando sanfona e torrando carne, e nesse tempo era de Antônio Ferreira, era Sabino, tava esses cangaceiros velhos tudo, disse que era um rebanho de homem, mas botaram uma emboscada cá embaixo, era pedra, serrote, já é um serrote, né? Aí avistava a estrada que vinha a polícia, aí lá vinha a maré de soldado, aí subiram tudo emboscado, né? Era esse Mané Neto. Levava uma metralhadora, dessas metralhadoras pesadas. Aí quando chegaram no pé do serrote, o soldado veio na frente. Acabaram com o soldado velho, que teve um tiroteio danado. Isso aqui foi dizer quantas horas de fogo. Eles mataram o soldado até com pedra embolando. O Lampião disse que os cabos embolavam a pedra lá de cima, a polícia cheirar lá embaixo. Ele disse que foi um tiroteio danado, deixaram a metralhadora. Saíram arrastando o Mané Neto, disse que ele tinha raiva de Lampião. Pudendo as mancambiras, ele deixando. Disse que até cocô ficou lá na roca. Foi, ele contava. Saíram arrastando ele, tiraram ele, não pegaram ele, mas morreu soldado como um diabo. E nessa questão, Louro, dos feridos, temos que fazer uma ressalva, né? Entre os feridos estava Manuel Neto, foi ferido nas 2 pernas, foi carregado e ele achando ruim, reclamando, não, eu quero voltar e atirando. E foi carregado para Tamboril. Vicente Grande, que também era um soldado da Força Volante, teve as vísceras, o intestino exposto diante dos tiros. Dizem que foi Euclides Flor que chegou a colocar a mão no ferimento dele para tentar recuperar essa parte. O Arlindo Rocha, que tem aquela citação, que antes de subir a serra, o pessoal queria almoçar, queria, na verdade, tomar café, né? E ele disse, não, hoje nós vamos almoçar bala. E ele foi ferido no queixo, ficou conhecido como queixo de prata, por conta dessa citação de Arlindo Rocha, que era de Salgueiro e foi um dos comandantes dos 6, 7 pilotões que chegaram à Serra Grande. E é entre os feridos. É apenas a ressalva. É isso, Luiz. Interessante, você lembrou algo aqui, que Vicente era irmão de Nego Tibúrcio. Exato. Vicente Grande era irmão de Nego Tibúrcio. E dizem que Vicente Grande, Vicente Ferreira, como era chamado, ele mesmo costurou, ele fez a operação dele. Ele, quando chegou em Tamboril, ele pegou uma agulha
e como o tiro tinha passado de raspão e as vísceras estavam expostas, ele mesmo costurou. Exato. E assim ele conseguiu se salvar. Era uma forma rústica de fazer na época, não existia médico, não existia nenhum tipo de socorro. O socorro era feito pelos próprios amigos. Então toda força volante tinha um rastejador. Na época o rastejador Badoc também foi ferido, que foi ele que tirou a trilha para saber onde o Lampião tinha subido. Porque a Serra Grande, como o nome mesmo diz, é uma serra grande, longa, extensa. Então o Boqueirão da Serra, que é justamente atrás de onde nós estamos, foi o local que Lampião subiu. E os rastejadores seguiram no encalço. É isso. E Teófanes, o Major Teófanes Torres, na época, chegou à tarde, no mesmo dia, para fazer esse auxílio. Ele não participou do combate, mas como ele era o comandante-geral das Forças Volantes no interior de Pernambuco, um cargo de expressão, que foi, na época, o vínculo de amizade que ele tinha com Eurico de Souza Leão, que era secretário de Segurança de Pernambuco, ele tinha total autonomia, tinha carta branca para fazer a perseguição e fazer o que quisesse aqui no interior de Pernambuco. Então o comandante-geral, o Major Teófanes, chegou, viu a situação calamitosa que a polícia militar estava sofrendo. Alguns citam 24 mortos, outros citam 14, outros citam 10. No boletim de ocorrência, né, Louro? Consta 10. No boletim consta 10 mortos e 14 baleados. E é interessante, Luiz, é que Teófanes Torres, quando ele chega 6 da tarde, ele se incomoda muito e ele reclama com o Tenente Gino, porque Tenente Gino não poderia ter abandonado o campo de batalha, deixando o pessoal no campo. Era para ter aproveitado a escuridão da noite justamente para tirar... Resgatar os feridos. Os feridos, porque muita gente que morreu aqui poderia ainda não estar morto, poderia estar só ferido. E quando ele recuou, quando as forças recuaram, Lampião desce e acaba sangrando esse pessoal e terminando de matar. Então, Teófanes Torres, ele deu uma chamada em Tenente Gino, porque não era para ter abandonado o campo da luta não, porque a noite tanto protegia Lampião, como também protegia as volantes. Citam 27 fuzis que foram perdidos no combate. A polícia teve que ir e deixou o armamento. Teve 2 metralhadoras que não foram capturadas por Lampião. Tem gente que cita que foi tirado um dos mecanismos. Um mecanismo da metralhadora. Foi tirada para Lampião não adquirir, não pegar essa metralhadora. Citam 2 metralhadoras no combate e essas munições. Louro, tem ciência? Foram 27 fuzis mesmo que foram... A quantidade exata, Luiz, eu não sei, mas foi abandonada muita arma no campo de batalha. Realmente Lampião, quando ele saiu daqui, ele levou muito fuzil, que o pessoal acabou, uns porque morreram, deixaram outros porque perderam, aí no combate ele acabou levando. Agora a questão das metralhadoras, não, a metralhadora Lampião não chegou perto dela. Não chegou perto dela? Não, o Tenente Gino, uma foi usada com mais força, e essa por Tenente Gino na boca do Boqueirão, e Lampião não teve a oportunidade de chegar perto delas não. Essa peça enxergar melhor não. Essa área. Cada pé faz melhor. Que é o seguinte, ele vai falar, depois a gente faz o faz mais. E o juiz, tá onde? Nos pés. Vamos por Nossa Senhora. Na época, a serra que pertencia a todos. Até a naquela parte de alta, era fogo. De lá para lá, serra talhada. E Macário veio mesmo trazer dele. Esses 20 contos de réis, quando nós vai na noite. Não, mas de cima não, Neto pegou Macário. Disse que ele tava com 20 contos de réis que quando nós tinha mandado. Para resgatar o mineiro, né? Aqui na nossa região, 70% já se perdeu. Então, porque aí fica se escondendo de dizer. Se você ainda botar uma pedra em cima, acaba. Não, porque fica se omitindo, eu não sei se eu falo. Antes a linha do trem era lá perto de Calumbi. Minha pistola aqui é grande, tá? Ô, Adebar, como é o nome mesmo da sua produtora? Laser Vídeo. Laser. Mas a Laser Vídeo eu não misturo com cangaço. Eu sei. O cangaço é uma coisa minha, particular. É hobby. Eu aproveito a produtora que eu tenho para gravar minhas coisas. É um hobby, né? Não, mas aqui a gente pega essa quebrada da serra, ó. Que tá legal porque... aqui a gente pega a quebrada da serra.
que foi que aconteceu aqui e como? Bem, pessoal,